aqui no canal YouTube do Planeta dos Avós. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e ativar as notificações para saber quando é que saem novos vídeos, quando é que há novos vídeos aqui no canal. Depois de falarmos de como fazer um plano de atividades, vamos falar de formas de avaliação. Hoje vamos falar de como avaliar a funcionalidade para as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Antes de começarmos a falar sobre este tema, é preciso perceber melhor dois temas que causam uma certa confusão nas pessoas, que é autonomia e dependência. Ser uma pessoa autónoma, uma pessoa com autonomia, é uma pessoa que controla, que gera a sua vida, que toma as suas próprias decisões, não é? Enquanto uma pessoa dependente é uma pessoa que precisa de ajuda de terceiros para realizar determinadas tarefas, como tem incapacidade para cozinhar, para comer sozinho, para andar, para ir à casa de banho, para se vestir. Tem uma certa limitação física, necessita sempre de uma assistência por parte de um cuidador, de outra pessoa, certo? Mas uma pessoa dependente pode ser autónoma. E aí que está a estranheza. Bem, como assim? É que uma pessoa que está dependente de outra pessoa pode ter autonomia? Sim, porque uma pessoa que está acamada pode decidir o que comer, a que horas comer, o que vestir, o que quer fazer durante o dia, se quer ou não tomar banho, a que horas quer ou não tomar banho e por aí fora. Uma pessoa nessa situação pode e deve ser autónoma. Claro que na maior parte dos casos isso não acontece porque a pessoa está um bocadinho restrita, entre aspas, com a disponibilidade e com os horários do seu cuidador, seja ele quem for. E é aí que causa um bocadinho essa estranheza e o pouco uso de uma pessoa dependente, uma pessoa acamada, não ser tão autónoma como poderia, como deveria ser. E é mais por aí, é preciso também saber distinguir esses dois pontos. Depois, é preciso também ter em consciência o que são as atividades básicas da vida diária, as atividades instrumentais da vida diária. Porque uma pessoa pode ter mais dificuldade em umas coisas e menos noutras e não está tudo englobado no mesmo saco, o que por si só já é bom. Por isso, as atividades básicas da vida diária são o autocuidado, aquilo que é connosco, a alimentação, se come ou não sozinho, os cuidados de higiene, se toma ou não banho sozinho, se veste, se despe, se calça sozinho, a nível de continência e a nível de mobilidade também, se é capaz de andar, de sentar-se, levantar-se sem grande ajuda. Enquanto que as atividades instrumentais na vida diária são as atividades com a comunidade, digamos assim, de interferência com a comunidade, que é, por exemplo, aí temos sim o cozinhar, isso é capaz de, uma coisa é cozinhar, outra coisa é comer sozinho. A pessoa se é capaz de cozinhar, é assim, uma pessoa que pode comer sozinha, pode não ser capaz de cozinhar, são coisas totalmente diferentes. E também temos a parte do cuidar da casa, de fazer as limpezas, de fazer ou não a cama, de ir às compras, de saber lidar com o dinheiro, de usar os transportes públicos ou não, ou um carro próprio, ou outro meio de transporte, de utilizar o telefone, um telemóvel simplesmente, e por aí fora. Ou seja, enquanto que as atividades básicas da vida diária, lá está o básico de cuidarmos de nós próprios, enquanto que as atividades instrumentais são de lidar com os outros, de saber estar na comunidade e de interagir na comunidade. Como é que podemos avaliar estas duas situações, estas duas funcionalidades? Ora bem, é preciso entender que estes dois índices de avaliação que eu vou falar aqui podem ser aplicados em dois pontos, ou seja, quando estamos a preparar uma intervenção, podemos aplicar estes dois testes de forma a percebermos o ponto em que as pessoas estão
totalmente dependentes, se estão moderadamente dependentes, se estão independentes totalmente, de forma a também conseguirmos fazer um plano de intervenção correto mediante essas pessoas. Depois, não tem mal nenhum, tornarmos no fim da atividade, no fim da intervenção, tornarmos-nos a fazer os mesmos testes para percebermos se houve ou não melhorias nesses aspectos. Por isso pode ser aplicado antes como pode ser aplicado depois. Quanto a ser aplicado em atividades, também é possível, mas tem que ser atividades que tenham em conta estas situações em que, ou seja, estas situações em que não pode ser uma atividade a nível de cognitivo, a nível da memória, não é? Porque, como podem ver, as atividades básicas instrumentais pouco têm a ver com memória. Ou seja, são atividades que têm a ver com gerir dinheiro, têm a ver com comer ou não sozinho, com apertar ou desapertar as calças. Há aquelas atividades próprias para isso e são nessas atividades que se pode aplicar este tipo de avaliação que não tem mal nenhum. Por isso mesmo, vamos começar com as atividades básicas da vida diária. Como é que podemos avaliar isto? É através do índice de Bartel. Ou seja, este índice avalia o nível de independência na realização de 10 atividades básicas da vida diária que eu vou aqui dizer. Vou usar aqui a minha cábula para não me esquecer de nenhuma. Comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, controle de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama e vice-versa, subir e descer escadas. Ou seja, por cada o índice Bartel, em quem quiser que eu disponibilize, há na internet, mas quem quiser que eu disponibilize, deixe ficar nos comentários que entramos em contacto para isso mesmo. Ou seja, é uma folha muito simples. Tem alimentação, é distribuída a pontuação de entre 15 a 0 pontos, com intervalo de 5 pontos entre eles, ou seja, 15 é independente, 10 necessita de ajuda mínima, 5 necessita de grande ajuda e 0 é dependente. No final, soma-se esses itens todos e há uma pontuação em que o 100 é o máximo, ou seja, significa que a pessoa é independente, totalmente independente, não precisa de ajuda para nada. E abaixo dos 20 pontos, ou seja, 20 pontos ou menos, significa que a pessoa é totalmente dependente, que precisa de muita ajuda. E no meio há aqueles intermediários em que a pessoa apresenta, pode ser severamente, moderadamente, ligeiramente dependente, e aí sim a intervenção deve ser feita mediante aquilo que eles têm mais dificuldades. Se têm mais dificuldades em subir e descer escadas, é uma coisa diferente de que alimentar-se, por exemplo. Ou seja, índice de Bartel, atividades básicas da vida diária. Como vamos avaliar as atividades instrumentais da vida diária? Através do índice de Lawton. Ou seja, este índice avalia a independência na realização de 8 atividades instrumentais da vida diária, que eu vou citar para não me esquecer nenhuma. Utilizar o telefone, fazer compras, cozinhar e preparar a comida, cuidar da casa, lavar a roupa, meios de transporte, responsabilidade na medicação e lidar com dinheiro. Como é que vamos atribuir os pontos para percebermos o grau de dependência ou independência? Aqui, cada item, mais uma vez, é uma folha. Cada item é distribuído uma cotação entre 1 a 5 pontos, sendo que no final a soma total pode ir até 8 pontos, sendo 8 totalmente independentes. Ou seja, quem atinge um mínimo de 8, porque aqui não há pontuação 0, o mínimo é 8. E sendo 8 é independente. O máximo 20 ou mais pontos. O máximo é dependente. Claro que no meio também há intermediários e também há a parte de sabermos lidar, ok, vamos trabalhar mais este lado e aquele lado já não está assim tão mal. Se bem que deve-se trabalhar sempre tudo de forma a que não há perdas de funcionalidades e trabalhar um bocadinho tudo para que haja
podemos sempre melhorar alguma coisa, é como tudo na vida, podemos sempre aprender mais, podemos sempre melhorar mais, podemos sempre ser melhores pessoas. E aqui é igual. Este tipo de índice, ou seja, ao contrário do índice de Bartle, o índice de Lawton pode ser feito através de entrevistas, tal como o índice de Bartle, mas este também pode ser através de observação. Se não quiserem entrevistar a pessoa e perceber até que ponto está, podem, por simplesmente, observá-lo durante umas horas e perceber quais são as suas dificuldades ou não. Estes são apenas 2 exemplos de avaliações das funcionalidades. Há mais instrumentos, estes são aqueles que eu mais utilizo e com mais eu trabalho. Gosto muito, acho que são de fáceis aplicações, de fácil entendimento e não é muito cansativo para o idoso, ou seja, o tempo que se demora a aplicá-lo através de uma entrevista, que é aquilo que eu mais faço, não demora assim muito tempo e o idoso não fica saturado e não há aquela coisa de despachar, não é? Aquilo são 10, 8 itens, tal, já está. Vamos ver o que podemos fazer aqui. E é isto. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida já sabem, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de subscrever, deixar o seu like e ativar as notificações. Beijinhos!